Olá, irmãos, paz do Senhor seja sobre tua vida, sua casa. Uma alegria poder estar aqui e hoje nós vamos estar começando a gravar nossas mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Como nós estamos fazendo essa transmissão via YouTube, eu quero também saudar todos os internautas, todos aqueles que possam estar nos assistindo, que não fazem parte da comunidade Cristo para as Nações. Sejam bem-vindos, que essa ministração possa edificar sua vida. Amém? E o tema dessa mensagem, a primeira mensagem, como eu tinha explicado, a carta de Paulo ela se divide capítulos 1, 2 e 3 é o querigma, proclamação, e os capítulos 4, 5 e 6 é o didaquê, o ensino. Então nós estamos começando o capítulo 1 dentro do querigma, e o tema principal hoje é Deus nos revela o seu projeto eterno, o maravilhoso e eterno plano de Deus para nós. Amém? O tema de referência é Efésios. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versos do 1 a 3. Amém, queridos? O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o versículo tema da nossa mensagem hoje. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém, queridos? Deus tem nos abençoado em Cristo. E Paulo estava, nós precisamos entender o contexto dessa carta, Paulo ele estava preso em Roma, quando ele escreveu a sua carta aos Efésios. E ele começa essa carta, né, logo na introdução dela, trazendo uma exaltação ao triuno Deus, pelo planejamento, execução e a consumação da nossa salvação. Antes da gente considerar as bênçãos, a gente precisa considerar o abençoador. Essa é a ordem e é extremamente importante. O abençoador e as bênçãos, não o contrário, não as bênçãos e o abençoador, né? Pois sempre a gente tem a tendência de nos esquecermos do abençoador e colocar toda a nossa atenção nas bênçãos, onde a gente está recebendo, o que nós vamos receber, qual é a bênção que nós vamos ter, né? A gente sempre quer algo para nós, né? Não é uma crítica, mas é uma constatação, né? A gente está sempre querendo a bênção, né? Contudo, o apóstolo Paulo está insistindo em que a gente comecemos por Deus. A Ele é o culto, a Ele é toda a adoração. Por isso, ele começa o capítulo 1, verso 3, dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, né? Paulo está dizendo sobre bênçãos, porém a gente precisa entender como a gente recebe essas bênçãos. Essas bênçãos nos vêm através de Cristo. Não tem como a gente tirar Cristo do contexto. Sem Cristo, amados, não há bênção. Toda bênção que a gente desfruta como crentes em Deus, crentes em Cristo, vem por meio de Cristo. Há certas bênçãos que são comuns e gerais, que são desfrutadas por todos os homens.
há o que a gente chama, né, de graça comum, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo aqui ele está tratando de uma graça particular e especial, a graça que vem através de Cristo para a minha e para a tua vida. Amém? Para todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. A gente não pode ser um discípulo se nós não estivermos em Cristo. Amém, queridos? Não há bênçãos para o discípulo fora de Cristo. As bênçãos vêm exclusivamente por meio de Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Ele não tem nenhum assistente. É ele. Como a gente pode ver ali no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, quando ele diz: nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual importa que a gente seja salvo. É só por Cristo. E em cima desses 3 versículos de Efésios, capítulo 1, versículos 1 a 3, eu queria que a gente pudesse aprender algumas verdades que precisam ser ressaltadas na nossa vida como discípulos de Cristo, né? E a primeira verdade que eu queria destacar é a compreensão de quem é Deus deve nos levar à adoração. Isso é importante. É o primeiro passo que a gente precisa aprender. Deus, Pai, Ele é o sujeito dessa ação. E todas as ações que a gente vai ver dentro desse estudo no capítulo 1 de Efésios, foi o Pai que nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou e tantas outras coisas. Nos fez herança, é através dele. Ele é o autor, ele é o sujeito principal dessa narrativa, né? E Paulo não poderia deixar melhor para nos explicar isso. Ele inicia essa carta com uma explosão de louvor, né? E por todas as bênçãos que nós estamos conquistando em Cristo. E ele usa a palavra bendito. Bendito. E essa palavra no grego, a carta de Paulo no original ela foi escrita, a carta de Paulo aos Efésios, no original ela foi escrita em grego, grego koiné. E essa palavra bendito no grego é eulogel, que se a gente até fiz uma brincadeira, eu me lembro, que se a gente der uma puxadinha, né, fala elogio, né, elogio, que a palavra elogio no português vem dessa raiz do grego, elogel, né? E essa palavra ela é composta por eu mais logos, eu mais logos, que é bem mais palavra. Então a gente poderia traduzir para o português dizendo assim, bem dizer, que é falar bem de uma pessoa, louvar essa pessoa, elogiá-la, o elogio, elogeu, né? E a palavra, como eu já adiantei, né, elogeu, né, ela tem no português elogio, né? Paulo, então, ele bendiz, ele louva, ele elogia a Deus, porque ele é digno de ser elogiado, ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser bendito. Então, por ele ter nos abençoado com todas as bênçãos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala que ele nos abençoou, né? Que ele é bendito Deus, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. E essa palavra, essa frase, nosso Senhor Jesus Cristo, é que tudo agora que Paulo for falar a partir do versículo 4, ele está se referindo
àqueles que reconhecem Jesus como Senhor. Porque a palavra nosso Senhor Jesus Cristo, no original, no grego, é Kyrios. Kyrios era dado a alguém que era tido como autoridade máxima. César era o Kyrios. Então Jesus é o Kyrios, ele é o Senhor, ele é o grande, ele é o redentor de todas as coisas. E a gente precisa entender que só aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, como Kyrios, é aqueles que foram redimidos pela graça de Deus e agora são filhos de Deus por terem confessado Jesus Cristo como Senhor e com a máxima autoridade sobre suas vidas. Assim, é importante a gente compreender quando Paulo fala Cristo fala na grande comissão de Mateus 28, ele diz: toda autoridade me foi dada. Ide, vá, faça discípulos na autoridade dele. E aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor. Como a gente também vê ali na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 9, Jesus ele se torna nosso Salvador quando a gente o reconhece como Senhor. Então, as provas, as dificuldades, as perseguições, os açoites, as prisões que aqueles primeiros discípulos que a gente vê ali no livro de Atos, eles enfrentaram, e o que os distinguiam dos outros era por seu espírito de adoração. Eles entravam e saíam das prisões louvando, cantando, adorando ao Senhor, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Então a importância daquele que confessa o Senhor Jesus, ele se torna um adorador, se torna alguém que confessa o Senhor como único e verdadeiro, né? Hoje, infelizmente, a gente vive vendo pessoas murmurando, reclamando, infelizes, descontentes, mas os discípulos estão encantados, admirados, extasiados com o Deus da graça, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem é o merecedor de toda a honra. Então não tem como haver murmuração nos lábios de um adorador. Não tem como haver reclamação, infelicidade no coração de um adorador. Porque o adorador confia no seu Senhor. Ele acredita no seu Senhor. Nós precisamos entender isso. E Paulo faz uma afirmação que ele já tem nos abençoado. Nós já recebemos as bênçãos. E uma pergunta que se faz aqui nesse momento é como ele nos tem abençoado. Você poderia perguntar, mas Chico, como ele tem nos abençoado? Amados, o Senhor planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. E ele a executou na história. E ele vai consumar a nossa salvação na segunda vinda de Cristo. Nós precisamos crer nessa verdade, crer naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém, queridos? O segundo ponto que eu queria destacar, a segunda verdade que eu queria destacar nesse texto, é a natureza das bênçãos que recebemos deve nos levar à adoração. Amados, buscar bênção espiritual em qualquer outra pessoa, em qualquer outro caminho, em qualquer outra situação, é negar a Cristo. A natureza dessas bênçãos é Cristo. Paulo nos diz que essas bênçãos são espirituais. Por isso é importante a gente aprender alguns pontos aqui. Vamos pegar o texto. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A totalidade das bênçãos de Deus para nós se encontra em Cristo. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, dos versos 9 a 10, que em Cristo habita
corporalmente a plenitude da divindade e que nós estamos completos nele. Quando recebemos a Cristo, todas as suas bênçãos passam a ser nossas também. Cristo, cheio da plenitude do Pai, habita em nós. Somos um com Ele. Por isso, a palavra diz, nos abençoou em Cristo. Quer dizer, em virtude da nossa união com Ele. Somos um com o Senhor. A segunda porção do versículo diz as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, ainda que Deus nos abençoe também materialmente e fisicamente. Porém, não temos todas as bênçãos materiais e físicas, as quais devemos de receber quando Cristo voltar na segunda vinda. Hoje nós temos o princípio das bênçãos. Com a segunda volta de Cristo, nós vamos ter a plenitude das bênçãos, todas as bênçãos. E o versículo termina dizendo nos lugares celestiais. Aqui é importante nós refletirmos também, porque no original, a tradução da expressão nos lugares celestiais é uma única palavra. Ela é assim, epourâneos. E ela é uma palavra composta, epi, ourâneos. Epi, acima, mais, ourâneos, céus. Que a gente poderia traduzir, melhor traduzir para o português assim, o que está além do céu, né? Além do céu visível. E está se referindo ao mundo espiritual, ao mundo invisível, aquele que a gente com os nossos olhos naturais não conseguimos ver. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que no universo existe duas realidades. O mundo material ou físico, que é perceptível aos nossos cinco sentimentos, né? Nossos cinco sentidos, perdão, os cinco sentidos humanos, né? E há o mundo espiritual ou celestial, o qual só pode ser percebido pelo Espírito e pela fé. Amém, queridos? A natureza pertence à primeira realidade, ao mundo material, físico. Então as árvores, animais, estrelas, pedras, etc., né? Eles pertencem à natureza, mundo material, físico. Porém, Deus, os anjos, Satanás, seus demônios, pertencem à dimensão espiritual ou celestial, epourâneos. O homem pertence às duas dimensões, pois possui o corpo e o espírito. Os hebreus falavam de três céus. O primeiro é a atmosfera. O segundo é o céu das estrelas, ou, pela ciência, né, o espaço sideral, né? E o terceiro seria a morada de Deus. Então, essas eram as três céus do povo hebreu. E por isso que Paulo fala que ele teve as revelações, né? Ele foi arrebatado e foi levado ao terceiro céu, né? 2 Coríntios, capítulo 12, se você tiver curiosidade, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 4. Nós podemos ver Paulo usando ali a expressão epourâneos. E em Efésios também ele repete essa palavra 5 vezes. Se você quiser anotar, depois pesquisar, ela aparece em Efésios pela primeira vez em Efésios 1:3, depois em Efésios 1:20, Efésios 2:6, Efésios 3:10 e Efésios 6:12. É importante a gente observar que os principados e potestades também estão nessa dimensão espiritual. A gente vai estudar quando a gente chegar no capítulo 6 de Efésios, né, que fala bastante da batalha espiritual ali, aonde é travada, né?
no campo, na dimensão espiritual. E foi nessa, o importante agora é a gente gravar bem que foi nessa dimensão do Euporâneos, nas regiões celestes, que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Cristo, mediante o Espírito Santo, está agora no nosso espírito. Então todas as suas bênçãos e virtudes estão no nosso espírito, pela graça do Espírito Santo. Por isso a gente precisa ter um coração de adorador. E como quando Jesus, conversando com a mulher samaritana ali, quando ele foi naquele diálogo com ela, junto ao poço, né? Ele falou que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o ponto. Nós precisamos adorá-lo andando em espírito e em verdade, não na carne. A gente precisa separar essas duas realidades. Amém? Que eles não tem como ter um coração de adorador e viver na carne, viver pecando. Não dá, não se completa. E eu queria concluir essa mensagem dizendo algo para você. Deus, ao nos adotar como seus filhos em Cristo, nos fez participantes de tudo o que pertence a Ele. Todas as bênçãos do Pai estão no Filho, e o Filho está em nós. Precisamos pedir mais revelação para conhecer tudo o que o Pai já nos tem dado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero incentivá-lo. Nós vamos estar... É muito tremendo esse estudo na carta de Efésios. Nós estamos aqui começando esse estudo. Estamos terminando o capítulo 1, versos 1, 2 e 3. E agora, nos próximos versículos, a gente vai ver dentro desse capítulo como nós precisamos da revelação do Senhor. E Ele quer se revelar a nós. Amém, queridos? Queria fazer uma oração nesse momento. Curve vossas cabeças, feche seus olhos. Amém, queridos? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos tem revelado a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos entender, Pai, que o Senhor nos tem chamado e desafiado a sermos verdadeiros adoradores e o adorar em espírito e em verdade, e que nosso clamor, nossa oração nesses dias é que o Senhor se revele a nós, se revela, Senhor, se revela através da Tua palavra, fala ao nosso coração, Pai. Queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Amém?